Amém? Ao som da sua voz tudo se fez, pela palavra tudo se formou. Tua presença, o que mais quero, não me sinto só. Faz milagres em vez de nós. O surdo ouve, o cego volta a ver. O impossível não existe para ti, meu Deus. E o medo se vai. Aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Vou confiar em ti, Deus de milagres. Aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Vou confiar em ti, Deus de milagres. Ao som da sua voz tudo se fez, pela palavra tudo se formou. Tua presença é o que mais quero, não me sinto só. Faz milagres através da fé. O surdo ouve, o cego pode ver. O impossível não existe para ti, meu Deus. Eu só confio em ti. Cante. Aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Vou confiar em ti, Deus de milagres. Aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Vou confiar em ti,
não mudou. Holy, 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 Jesus, Jesus. Pega a sua voz e cante. Aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Confiar em ti, Deus me aquele que fez é o mesmo que pode fazer. Vou confiar em ti, Deus de milagre. Vou confiar em ti, Deus de milagres. Vou confiar em ti, Deus de milagres. Mais uma vez, vou confiar em ti, Deus de milagres. Pode ser mais forte para o Rei. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Saúdo a todos os colegas pastores, pastoras, a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo canal do YouTube, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, dê o seu like, o seu joinha, para nos ajudar a divulgar este programa e também compartilhe com os seus irmãos e irmãs dos seus contatos nas redes sociais. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a segunda parte do artigo 13 de Religião do Metodismo Histórico da Igreja. Mas antes, vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler em 1 Coríntios, o capítulo de número 14, o versículo 12. 1 Coríntios 14, o versículo 12. A palavra de Deus nos declara: assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha o que a palavra de Deus diz: procurai progredir para a edificação da igreja. Como estávamos falando no programa anterior, a igreja ela foi fundamentada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E que hoje há na vida da igreja muitos que procuram disputar cargos, funções, poder. Hoje há todo tipo de interesse na vida da igreja, mercantilismo, transformando a igreja muitas vezes num ringue de brigas, de disputas, de guerras. Mas é necessário resgatar a dimensão de uma igreja que seja a congregação dos fiéis. A palavra igreja vem do grego eclesia, significa assembleia, congregação, comunidade dos fiéis. E esse espaço é um espaço que tem nele o poder de Jesus Cristo para curar as feridas, os traumas. A igreja de Jesus Cristo, neste sentido de uma congregação, uma comunidade, uma assembleia dos fiéis, ela é um espaço
terapêutico, um espaço de cura do caráter, de cura do corpo físico, de cura das emoções, de transformação, de libertação, e eu resumiria tudo isso dizendo de conversão. Então nós precisamos de ser esta igreja, um lugar onde as pessoas tenham prazer de ir, de estar, pois é um espaço da prática de comunhão, de confraternização, de aprendizado, de estudo da palavra de Deus, de crescimento, de transformação. É um lugar onde nós exercitamos o amor ao próximo. Que coisa maravilhosa! Esses são os objetivos de sermos igreja de Jesus Cristo. Igreja não é um lugar de disputa, de briga, de fofoca, de desfile de moda. Não. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, de confraternização, de crescimento, de solidariedade, de transformação, de exercício do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né? E você não acha que se fôssemos uma comunidade assim, nós teríamos muito mais pessoas frequentando, muito mais fiéis? Sem dúvida que sim, porque todos procuram uma igreja com esse intuito, com esse objetivo, embora muitas vezes chegando lá encontram outras coisas, outras propostas. Certa feita alguém questionando Gandhi com os problemas que ele teve com os ingleses, e questionando disse: por que você questiona os ingleses? Você questiona também o Deus dos ingleses? Ele disse: eu não tenho nada contra o Cristo dos ingleses. Eu tenho contra os ingleses. Porque muitas vezes a gente vê isso, pessoas que vão para a igreja procurando a paz, procurando a vida, a fraternidade, a solidariedade, o amor, alguém que lhes ouça, alguém que ore por ela, alguém que caminhe com ela. E às vezes chega na igreja e lá tem um bando de pessoas que, infelizmente, né, fazem mal ao próximo, né? Então, infelizmente, nem sempre, né, em nossas igrejas nós temos ali pessoas que estão desenvolvendo a solidariedade, o amor ao próximo, a graça, a paz. Mas como era a igreja de Jesus Cristo? Vamos começar pela igreja de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículos 44 e 47, diz: os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Olha só, não era um comunismo, mas tinham tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo a necessidade de cada um. Quer dizer, eram solidários, ajudavam uns aos outros mutuamente, mas não havia entre eles pilantras, vigaristas, aproveitadores, caluniadores, esbanjadores. Não, era bem diferente. E diz a palavra de Deus: diariamente ocorriam fielmente e unânimes no templo, em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. Não escondiam o alimento, mas compartilhavam, repartiam, partilhavam, né? Com alegria, com simplicidade. E nos diz a palavra de Deus que eles louvavam a Deus de todo o coração, de alta estima, e o Senhor ia incorporando, acrescentando à comunidade todos os que iam sendo salvos. A salvação, ela era diária, não precisava-se de série de conferências, de campanhas evangelísticas, mas a própria vida,
o próprio testemunho, o próprio modo de vivenciar a fé, de ajudar um ao outro, de ouvir um ao outro, de ser solidário um com o outro, ia fazendo com que as pessoas se achegassem e transformassem as suas vidas por aquele testemunho, por aquele amor, por aquela graça que havia ali no meio deles. Como era a Igreja de Cristo? Era assim, né? Este relato, ele é um relato que retrata o verdadeiro sentido de ser comunidade dos fiéis, de ter atitudes concretas em favor da vida e do bem comum. A igreja, ela é esse espaço, né, de valorizarmos a vida, o bem comum, uns aos outros. Na igreja não há brancos, negros, ricos, pobres, doutores, incultos. Não, isso tudo são coisas da nossa sociedade. Na nossa sociedade nós temos divisões por raça, divisões por etnia, divisões por status social, por tantas outras coisas. Na igreja, todos e todas somos servos e servas, somos discípulos e discípulas, cujo único mestre é Jesus de Nazaré. Que coisa maravilhosa quando temos uma igreja assim, né? Onde não há intrigas, onde não há fofocas, onde não há disputas, onde não há jogo de poder, onde há somente no coração o desejo de servir a Deus, o desejo de servir ao próximo, o desejo de servir a comunidade, de servir as pessoas. Nós conhecemos muitas ideologias progressistas e carismáticas, né, desse texto, muitos teólogos que expressam teses, livros que fazem belos discursos sobre o tema, né, mas que não abrem mão da luxúria, do seu comodismo, do egoísmo, da posição de status para vivenciar apenas um pouco desta realidade. Quantos e quantos são assim? Escrevem livros belos, maravilhosos, teses, né? Falam de tantas coisas, mas a prática, a vida, o testemunho anda muito longe, muito distante. Quando você vai vivenciar com esse tipo de pessoa, ou de autor de livros, você, quando vai vivenciar com esse conferencista famoso, com esse pastor, com essa pastora famosa, você vê que na vida dele ou dela não existe nada daquilo que ele ou ela mesmo prega, né? Existe egoísmo, existe falta de amor, existe mau testemunho. Jesus era um homem simples, que andava no meio de pessoas simples, que vivia de modo simples. A própria Bíblia, a palavra de Deus, registra que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Tamanha era a sua simplicidade, né? Muitas vezes nos falta essa franqueza, né? Essa sinceridade, essa honestidade para reconhecermos que nós temos situações diversas, de defeitos, somos seres humanos, muitas vezes falta-nos a sinceridade de reconhecer os nossos fracassos dentro da nossa comunidade, para que possamos assim então ter compromisso com o nosso Deus, para que possamos assim então vivenciar a fidelidade, para que possamos assim então ser uma comunidade dos fiéis. Isso é ser igreja, tratar das causas do reino de Deus, e não das minhas causas, das suas causas, mas das causas do reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é o local onde se deve pregar a pura palavra de Deus, e não a palavra do bispo, e não a palavra do pastor, da pastora, e não a palavra do irmão fulano de tal, da irmã ciclana, beltrana, mas a palavra de Deus,
A igreja é o lugar onde se deve pregar a pura palavra de Deus. Que tem gente que pega a Bíblia e distorce tudo, né? E faz da pureza de Deus uma confusão tremenda, né? O pastor John Wesley, reverendo, formador da Igreja Metodista, ele disse, o reverendo John Wesley disse que vivenciando a seriedade, né, desta declaração, nós, né, metodistas, assim entendemos. E ele diz, sim, eu sigo a Bíblia em todos os assuntos. Ele disse, eu sigo a Bíblia em todos os assuntos, grandes ou pequenos. Grandes ou pequenos. Ela é, disse John Wesley, a Bíblia é a pedra de apoio que os cristãos devem examinar todas as revelações reais ou supostas devem ser examinadas pela palavra de Deus. Isso tem respaldo na Bíblia, o que você está dizendo, o que eu estou dizendo? Tem? Siga, sujeita-se à palavra de Deus. Não tem? Fuja, rejeite, porque isso vai te trazer certamente muito problema. John Wesley entendia que o fundamento da pura pregação é a palavra de Deus. Aquilo que eu prego, que eu proclamo, deve ter fundamento na Bíblia, na palavra de Deus. Não é uma tese minha, uma tese de fulano, de ciclano, de beltrano, mas é algo revelado e testificado na palavra de Deus, né? Quantos de nós, muitas vezes até mesmo metodistas, cristãos, né, estamos fazendo com que o reverendo John Wesley se revire lá no seu túmulo quando pregamos um evangelho sem cruz, sem perdão, sem disciplina, sem conversão. Quantas ideologias têm invadido a igreja metodista, talvez a sua comunidade de fé, tem invadido o seu coração, a sua mente, ideologias que não têm evangelho de Cristo, que não tem cruz, que não tem disciplina, que não tem conversão. Sabe o que é conversão? É mudança de vida, é largar, abandonar o pecado e abraçar a graça salvífica, o perdão de Deus. Que evangelho você tem seguido? O evangelho da cruz? O evangelho de Jesus? Ou o evangelho das facilidades humanas? Onde a igreja sujeita-se a você, faz o que você quer, o que você acha que é certo? Ou o evangelho que você sujeita-se à igreja, à doutrina, àquilo que Jesus revelou? Essa hoje é uma grande pergunta, né? Então nós precisamos, como servos e servas de Deus, como metodistas, de um evangelho que traz mudança, que traz transformação, que traz libertação, que traz coerência de vida e prática. Evangelho de teoria não funciona, tem que ser de prática, né? De transformação, de mudança, de conversão. A pura palavra de Deus, ela traz todas as mudanças que nós precisamos. Em primeiro lugar, ouça o que eu vou afirmar: mudança de caráter. Quantas pessoas estão dentro das igrejas dando glória a Deus e aleluia, dizendo Senhor, Senhor, mas nem o Senhor o conhece, porque não mudaram o seu caráter, né? Mudança de vida, mudar de vida, mudança de atitude. Isso faz parte da verdadeira igreja de Cristo que prega a pura palavra de Deus, que dói,
que machuca, mas que cura. É um remédio amargo. Isso aqui é amargo demais, mas vai curar a tua doença. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Nós, assim, então, podemos dizer que, através desta pura palavra de Deus, nós vamos nascer de novo, vamos ter um novo nascimento, uma pregação comprometida com atitudes que levam aquele ou aquela que a ouve à mudança, a novo nascimento, a transformação a partir da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a pura palavra de Deus é aquela que talvez você não gosta. Eu não gostei desta palavra, ela foi dura demais, mas é aquela que transforma, mas mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar, porque eu me sujeitei a ela, e não ela que tem que se sujeitar a mim, mas eu é que tenho que me sujeitar àquilo que Deus está falando e transformar a minha mente, o meu coração, e assim então ser, pela palavra que me confrontou, transformado por ela. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Diz que Paul Yang-Shu, certa feita, estava pregando e alguém o cercou na porta e disse: hoje eu não gostei da sua pregação, pastor. O senhor pregou e eu não gostei. Ele falou: você não gostou? Ele disse: eu não gostei. Ele disse: então você veio falar com a pessoa errada. Você não deveria vir falar comigo, porque o que eu preguei foi a pura palavra de Deus. Se você não gostou, vai falar com Deus, porque o que eu falei foi exatamente o que Deus mandou. Quantas vezes você não gosta do que o seu pastor, do que a sua pastora está falando? Mas não é ele, não é ela que está falando. É a palavra de Deus, né, que foi revelada a ele ou a ela e que está trazendo, assim então, ao seu coração um conflito, um confronto, porque a palavra de Deus, ela conflita as pessoas, ela confronta, ela é dura, mas ela cura, ela transforma, ela muda aquele e aquela que a ela se sujeita. Não seja duro, né? Não tenha um coração de pedra, mas tenha um coração de carne que aceita a palavra de Deus e por ela é transformado. Um coração regenerado, um coração contrito. Esse coração Deus não desprezará. Vamos mais uma vez falar com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, te louvamos e te glorificamos por esta oportunidade, quando sabemos que igreja, ela foi feita para edificar a nossa vida. Não é um lugar de disputas, não é um lugar de tristezas, não é um lugar de remorso, de ressentimento, de perseguição a A, a B ou C, de falar mal do irmão, da irmã, do pastor, da pastora, mas é um lugar de ensino, de crescimento, de mudança, de edificação. Ah, Senhor, que nossas igrejas sejam espaços de edificação para a nossa vida, que cada dia que ali entrarmos e sairmos dali, sejamos edificados pela Tua pura e santa palavra. Então abençoa, Senhor, este Teu filho, esta Tua filha, e nos acompanha neste momento. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça e que cada dia, Senhor, o Senhor cresça nesta vida, cresça na minha vida, cresça em cada um de nós através da pura e santa palavra do Senhor ministrada ao nosso coração, e que nós possamos diminuir, que o nosso o nosso ego possa ser mortificado na cruz do Calvário, para que Jesus reine e viva. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu abençoo este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Eu quero convidá-lo
para que na última sexta-feira deste mês, né, no dia 27 do 8 de 2021, última sexta-feira deste mês, a partir das 21 horas, para participar conosco da nossa vigília regional de oração, que será dirigida pelo Distrito Norte de Belo Horizonte, pelo reverendo Marcílio, que é o superintendente e responsável por esta vigília. Deus te abençoe, um bom descanso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, vai tudo bem. Este amor nos foi provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado, vai tudo bem. Em glória eterna, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, vai tudo bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável, vai tudo bem. Canta na tristeza, vai tudo bem. Conformada e com firmeza, vai tudo bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, vai tudo bem. Em caminhos escabrosos, vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, vai tudo bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nem um só dos seus esquece, vai tudo bem. Quer na vida, quer